Opa, tudo bem? Aqui é o Mário Vergara e nesse vídeo eu vou te ensinar como que você consegue pensar em inglês. Se você já estuda inglês, se você está começando a estudar inglês, com certeza você já deve ter ouvido falar, né, alguém, um professor de inglês, um amigo seu, alguém falou para você que para aprender inglês, para conseguir falar inglês, é essencial que você consiga pensar em inglês. E talvez você tenha ficado meio confuso, porque todo mundo fala, você tem que pensar em inglês, para aprender inglês você tem que pensar em inglês, mas ninguém explica exatamente o que é pensar em inglês e como que você pensa em inglês. E nesse vídeo eu vou te explicar rapidinho exatamente essas duas coisas. Primeiro, o que é pensar em inglês e segundo, como que você começa a pensar em inglês. Vamos lá, primeiro, o que é pensar em inglês? Tá? Pensar em inglês não é assim, você vai levantar de manhã e você está em dúvida, sei lá, se você vai na padaria, se você compra salame, se você compra mortadela, e aí você começa a pensar, será que eu vou comprar salame? Será que eu vou comprar mortadela? Você começa a fazer aquele pensamento mental em inglês. Não é exatamente isso. Pensar em inglês é quando... Como é que funciona o negócio? Quando você pensa, você não pensa em língua nenhuma na realidade. Você não pensa em português, você não pensa em inglês, você só pensa, você tem uma ideia ali dentro da sua cabeça. E aí, a sua cabeça, o seu cérebro, ela vai expressar essa ideia em um determinado idioma. No nosso caso, a gente tem uma ideia e a gente pensa essa ideia, digamos assim, em português. Tá? Esse é o processo normal. Ideia, português. Quando você começa a aprender inglês, acontece muito de você fazer aquela tradução mental. Então você tem, olha só, você tem uma ideia, e aí você expressa essa ideia em português, e aí você pega o português e traduz para o inglês. É aquela tradução mental. Você quer dizer alguma coisa em inglês? Você pensa o que você vai falar, aí você pensa em português o que você vai falar, aí você traduz o português para o inglês. Isso aí é a tradução mental e tende a não dar muito certo nos estudos do inglês. Pensar em inglês é o seguinte, você tem a ideia e aí ela vai direto para o inglês. Não tem português no meio. Isso é muito comum, sacou? Você tem a ideia e aí você expressa ela mentalmente ou verbalmente, tanto faz, direto em inglês. Para quem já estuda inglês há um tempo, aí, um pouco mais de tempo, já tem um nível intermediário, um nível avançado, é muito comum quando você sabe dizer alguma coisa em inglês, mas não sabe dizer essa mesma coisa em português. É uma expressão, uma palavra, uma ideia, alguma coisa que no seu cérebro você só consegue expressar aquilo em inglês, não dá para expressar em português. E isso, né, de certa forma, é o pensar em inglês. As ideias, elas estão indo direto para o inglês. Agora, a grande pergunta é como que eu faço isso acontecer? Como que eu começo a pensar em inglês, tá? E assim, só tem uma maneira, basicamente só tem uma maneira de você fazer o seu cérebro começar a pensar em inglês. E essa maneira, ó, primeiro, o que você não tem que fazer? Não adianta você estudar gramática e decorar a regra, gramática serve para outras coisas, mas não para pensar em inglês, tá? Não adianta você pegar um texto e ficar decorando aquele texto, aprender a se apresentar em inglês, aprender a perguntar as horas em inglês, aprender a falar isso ou aquilo em inglês. Isso também não vai te dar a capacidade de pensar em inglês e também não adianta você forçar, você ficar assim, fazendo força, tentando de propósito, tentando pensar em inglês de propósito, tá? Nada disso adianta. Para você pensar em inglês, o que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai ter que se expor o máximo possível ao inglês, principalmente através de listening, através de escutar o inglês. Listening significa compreensão oral, ou seja, você tem que escutar o máximo possível de inglês, de preferência todo santo dia. Então o que você pode fazer? Você pode assistir seriados em inglês com legenda em inglês, você pode escutar podcasts em inglês. Se você está no nível mais básico, pega textos, estuda um texto em inglês, mas um texto que tenha áudio. E pega o áudio desse texto e escuta muito. Você tem que escutar toneladas de inglês todo santo dia, por vários, não é por 2 dias não, tá? É por meses. Passar meses todo dia exposto ao idioma, todo dia escutando inglês. E aí quando você fizer isso, aos poucos, no seu cérebro, e você vai notar isso aí, tá? Aos poucos, parece que no seu cérebro é como se dentro lá fosse criando uma área que tudo funciona em inglês. Você vai notar, se tanto escutar inglês todo dia, vai criando um lugarzinho no seu cérebro lá onde tudo funciona em inglês. E aí, aos poucos, você vai começar a notar que de vez em quando você vai pensar uma palavra em inglês. Você vai querer dizer alguma coisa e você vai lembrar de uma palavra em inglês para dizer aquela coisa. O que é isso? Primeiro sinal que você está pensando em inglês. Você teve uma ideia e você já veio uma palavra em inglês para essa ideia. Pensou em inglês, mas foi só uma palavrinha. E aí você continua se expondo, escutando inglês todo dia. E aí vão vir mais palavrinhas na sua mente. E daqui a pouco você vai começar a pensar em frases em inglês, né? As frases que estão entrando todo dia ali, você vai pensar numa ideia e você vai expressar aquela ideia numa frase em inglês. E aí a coisa vai virando uma bola de neve, palavras vão virando frases em inglês na sua cabeça e frases vão virando texto e daqui a pouco você está pensando um monte de coisa em inglês e está também falando, porque quando você começa a pensar em inglês, você começa naturalmente a também falar em inglês, facilita muito
na hora da conversação, digamos assim. E esse é o processo, muita exposição ao idioma. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa dica. É super simples, super efetivo, é só uma questão de você colocar em prática. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica sobre como conversar em inglês, eu quero fazer um convite para você, que é o seguinte. Se você quiser mais dicas, eu tenho um livro digital chamado Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo. Eu vou colocar ele aqui na tela em algum lugar. Esse é um livro digital, você pode baixar para o seu computador, ler no seu computador, você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser com ele, tá? E nesse livro você encontra todos os meus métodos, todas as minhas técnicas sobre como aprender inglês de forma simples, de forma direta, de forma eficiente. Esse é um livro que a gente distribui gratuitamente pela internet, já teve mais de 100 mil downloads. Então, se você quer aprender inglês de uma forma mais efetiva, quer se aprofundar mais nos estudos, quer mais dicas como essa, se você gostou dessa dica e quer outras, muitas outras dicas, tá? Em algum lugar aqui desse vídeo vai ter um link de download. Pode estar no próprio vídeo, pode estar na descrição do vídeo, aqui em cima, aqui embaixo, depende de onde você está vendo, mas procura que você vai achar. Em algum lugar aqui nesse vídeo tem um link de download, você clica nesse link, você vai cair lá na página, você vai poder ver a capa do livro. A capa eu já botei aqui na tela, mas enfim, você vai ver, ela vai ter umas informações sobre o livro lá, você faz um cadastro rapidinho lá na página, é bem rapidinho, demora aí literalmente nem 2 minutos, e aí finalizando o seu cadastro, a gente vai mandar para você por e-mail o Como Aprender Inglês, o guia definitivo para você ler. Tenho certeza que você vai adorar. Se você é um cara aí que quer aprender inglês ou até outros idiomas, não deixa de baixar o Como Aprender Inglês, o guia definitivo. Beleza, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Aplica, tá? Não fica só na teoria, aplica o que eu te falei nesse vídeo que você vai ter resultados. E se você não conhece ainda o Como Aprender Inglês, o guia definitivo, não deixa de fazer o download. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.